Então, bom dia, né? Nós paramos nosso último encontro em Mateus, né? A gente está já no capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão do Monte, né? Nós já vimos o segredo da felicidade dentro do Sermão do Monte, né? Vimos o segredo da felicidade, né? 10 características para você ser realmente feliz. A necessidade de ser o sal e luz. A lei de Moisés, nós já vimos toda. E paramos na questão do ódio, né? A questão do ódio. Nós estamos falando sobre níveis, né, de pecado, porque para muitas pessoas, pecado é só aquilo que eu faço, né? Então, muitas vezes a gente vai ver as pessoas falando, não faz, olha, não é bom que seja assim. Aí a pessoa fala, mas eu não estou fazendo nada, né? A pessoa acha que o fato de não estar fazendo nada já é bom, né? Não há pecado porque eu não estou fazendo nada. Quando, na verdade, a Bíblia vai deixar claro, né? Porque Jesus vai dizer: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. E, na verdade, quando Jesus veio, ele fez um upgrade nessa lei, né? Porque agora é possível. A gente tem a presença do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz a toda a verdade. Então, o pecado não é apenas o que eu faço, os atos, né? Aquilo que eu faço, mas é também aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, não é? Então, aquilo que eu penso, sinto e faço, eu preciso vigiar, né? Até cantei a musiquinha de quando era criança, cuidado, boquinha, o que vê, cuidado, olhinho, cuidado, ouvido, o que vê, né? Cuidado, porque pecado não é só o que eu faço, eu preciso vigiar também os meus olhos, os meus ouvidos, eu preciso vigiar o meu coração para não pecar contra o Senhor. E aí, aqui a gente vai recomeçar do versículo 25. Então, você que está anotando, coloca aí Mateus 5, 25, tá bom? Vamos recomeçar do versículo 25. Se alguém fizer uma acusação contra você e levar ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo. Atenção, antes de chegarem lá. Ou seja, isso está muito alinhado, está diretamente relacionado com aquele texto, se possível, tenha paz com todos. Ou seja, não permita que tenha a necessidade de chegar às raias de ter que ir a um tribunal. Lute pela paz, né? Também tem muito a ver com o que vimos lá em cima, do feliz. Feliz é o pacificador. Feliz é aquele que não deixa chegar ao ponto do tribunal. Feliz é aquele que consegue mediar as situações com antecipação. Alguém que faz de tudo para que não haja, né, um dano. Alguém que luta pela paz. Feliz é essa pessoa. Porque depois que você chegar ao tribunal, você será entregue ao juiz. E aí o juiz o entregará ao carcereiro. E você será jogado na cadeia. Então, eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Então, faça de tudo para não chegar a esse ponto, de você ter que ir para um tribunal, e aqui, pasme, ó, se alguém fizer uma acusação contra você, pelo que o texto, se você percebeu o texto, parece que essa acusação ela é validada. Ó. Parece que alguém está efetivamente em débito aqui. Porque o Senhor Jesus está dizendo, se você parar lá, você vai ter que pagar tudo. Né? Eu afirmo a vocês que você vai para um carcereiro e você vai ter que pagar tudo. Então, se alguém fizer uma acusação contra você, resolva. Não espera chegar ao ponto, né, de ser condenado por causa dessa acusação. E às vezes, gente, a gente não sabe, né? Mas a gente deixa coisas mal resolvidas no passado. E as pessoas acabam nos sentenciando. Isso aí. A gente quer apagar da nossa memória o dano que a gente fez com a pessoa, mas quem sabe aquela pessoa está ali naquele lugar de você me feriu, você me fez mal. E a Bíblia diz que se você sabe que tem alguém,
né, que ficou mal, que com alguma coisa que você fez, se você sabe que penalizou alguém, que alguma coisa assim aconteceu, vai lá e resolve, né? Vai lá e resolve. Por quê? Porque senão você pode cair nas mãos de um carcereiro, alguém que vai ficar ali o resto da vida sentindo ou nutrindo por você um sentimento que não é bom, que é um sentimento maligno, né? Então, procure ter a paz, procure não ficar em débito com ninguém. Aliás, a Bíblia diz que se você tiver que dever alguma coisa a alguém, que seja o amor, né? Olha, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Não fique em dívida com as pessoas. Se quiser dever, deva o amor, né? E é fato, devo o amor. Porque a Bíblia vai dizer, olha, se alguém tiver alguma coisa para falar de você, a gente tem que ser como Daniel, né? Lembra do Daniel? Os sátrapas tinham muita inveja porque Daniel estava prosperando e estavam encontrando uma forma, tentando encontrar uma forma de derrubá-lo, e não acharam. Por isso, eles falaram, olha, a única coisa que a gente pode fazer é que ele é muito fiel a Deus. Então, se ele tiver que morrer pelo o Deus dele, ele vai morrer. Ele vai morrer pelo Deus dele. É a única forma da gente derrubar Daniel. Não tem outra forma, né? Então, a gente precisa ter o caráter de Daniel. E Daniel, quando você vai ler, né, os capítulos de Daniel que falam sobre a sua história, você vai ver que sobre ele havia um espírito excelente, né? E é isso que precisa haver em mim e você, um espírito excelente. Não devemos dever nada no nosso jeito de agir, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar. Não devemos agir indevidamente. Eu acho que eu vou ter que trocar aqui o Wi-Fi, gente. Um segundo, que eu percebi que eu estou aqui embaixo com o Wi-Fi lá de cima. Isso mesmo. Só um minutinho, que eu estou com o Wi-Fi lá de cima aqui embaixo e está travando, né? Está travando para vocês? Para mim aqui está travando. Ok, agora vai dar certo. Fiz a troca aqui. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva de que se alguém tem alguma coisa contra mim, eu devo, né, resolver isso antes de chegar às raízes final, antes da pessoa ficar magoada, antes da pessoa me sentenciar, antes de eu ter que ficar a vida inteira, né, tendo que assumir a responsabilidade de algo porque eu não vigiei, né? Porque eu não percebi que estava ferindo alguém, né? Então é muito importante que a gente vigie, 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 redobre a sua atenção, redobre a sua atenção com o outro, né? Tenha sobre você esse espírito de excelência, seja alguém que seja referência, não de alguém que vá ferir as pessoas, mas ao contrário, alguém que abençoa o coração das pessoas, alguém que não há do que se envergonhar, irrepreensível, né? A Bíblia usa muito essas expressões, que nós precisamos ser irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta e perversa, brilhe como as estrelas do céu, ou seja, tenha um caráter irrepreensível, nada do que tenhamos que acusar. Então, se alguém fizer uma acusação contra você e levar ao tribunal, mostra que, de alguma maneira, alguém aqui, ó, né, não vigiou, foi realmente imprudente, né, e está sendo acusado. E aí a Bíblia diz: se você não vigiou e está sendo acusado de alguma coisa, corre, vai na frente, não permita, né? Olha, resolve isso enquanto ainda dá tempo, porque depois aí vai ser muito complicado. Você vai ter que pagar a conta disso aí, porque a Bíblia diz, presta atenção, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que a gente plantar, isso certamente colherá. Gente, na vida, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, tá?
O que você semeia é contigo. Cada um semeia aquilo que quiser. Agora, colher, a gente colhe e a gente vai plantar aquilo que colheu. Vou lembrar vocês de Jacó, que plantou engano e colheu engano. Ele enganou o irmão, ele enganou o pai. Aí a Raquel mandou ele lá para a casa do irmão dela. Quando chegou lá, ele foi enganado por Labão. E não foi pouco tempo, não. E não foi uma vez só que ele foi enganado, não. Ele foi muito enganado. Então, por quê? Porque ele plantou engano. Então, quem planta não se engane, vai colher, tá? Então, se você planta amor, vai colher amor. Se você planta bondade, vai plantar bondade. Agora, se você planta engano, se você planta um coração maledicente, se você planta, né, alguma outra coisa que não seja prudente para um filho de Deus, infelizmente, é isso que você vai acabar colhendo, vai colher. Então, é muito importante que o que Jesus está dizendo aqui, vigie o seu coração. Olha, vigie as suas ações, aqui é ação mesmo. Vigie as suas ações, para que ninguém tenha do que acusar você. E se você fez alguma coisa que está ali correndo risco de ser condenado, olha, corre e resolve isso antes da condenação. Não permita que você tenha que ser preso por alguma coisa que você fez, e quando falo prisão aqui, eu falo até de uma prisão, como eu disse, emocional, onde a pessoa vai ficar o resto da vida com um peso no coração dela por causa de alguma coisa que a gente fez contra ela, né? Adultério, gente. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Mas eu vou fazer um upgrade, olha aí, né? Então, tem pessoas por aí que vão dizer que é tempo da lei, gente, né? E não, agora pode, não tem nada a ver. Na verdade, Jesus veio potencializar a lei, né? Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher, ó, olhar, visão. Então, o olhar é pecado. A Bíblia diz que o olho, né? Essa forma, é a janela da alma, né? O olhar. E desejar, e aqui fala das concupiscências, né? Dos desejos. Você desejou possuir aqui, isso para Deus, isso, ó, presta atenção, está no coração, não é o ato. De novo, não foi o ato, foi o olhar e o desejo. Para Deus já é pecado, já cometeu o pecado. Agora, se isso funciona com adultério, você tem que levar isso para a vida. Você tem que entender que é assim que Deus age, né? Então, cuidado, de novo, porque no último programa, se você assistiu o último programa, você vai ver que eu enfatizei isso, que pecado para Deus não é só o ato. Ah, mas eu não fiz nada. Mas pensou, mas olhou, mas desejou, pecou, pecou. Porque para Deus, tudo isso também é pecado. Portanto, se o olho direito faz com que você peque, arranque e jogue fora. Gente, não é para ninguém sair arrancando o olho, não, tá? Não é para ninguém sair arrancando o olho, não. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: se tem alguma coisa que está fazendo você pecar, se você não tem uma fraqueza, evite essa fraqueza. Então, se você sabe que é fraco para determinadas coisas, que é fraca para determinadas coisas, corta isso da sua vida. Olha, eu não vou a tal lugar, olha, eu não posso, não, isso aqui eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho um problema com isso. Então, é melhor cortar, porque aquilo está me levando a pecar, né? Às vezes é uma amizade que a gente tem que cortar. Às vezes esse olho direito aí que faz a gente pecar é um amigo, né? A Bíblia diz que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha, feliz é aquele que não senta na roda de um escarnecedor, alguém que não ama a Deus, alguém que fala coisas que não são de Deus. Feliz é aquele. Eu não sei se você já reparou, mas se você andar muito com alguém que xinga, que fala palavrão, não demora muito você estar falando palavrão, tá? Não demora muito, isso modela a sua vida. O outro, as interações sociais
tem o poder de nos modelar. Se você anda muito com alguém que reclama de tudo na vida, não demora muito, você está reclamando. Se você convive muito com alguém que é maledicente, que fala mal de todo mundo, que fala mal das pessoas, que é um pecado gravíssimo, né? A maledicência, não demora muito, você está falando mal, porque o outro tem o poder de te modelar, né? Se você sabe que você tem uma fraqueza para as redes sociais, corta as redes sociais, deleta as redes sociais do seu celular. Se você sabe que você tem uma fraqueza para série, né? Olha, eu não posso ver série. Se eu ver uma série, eu vou ficar ali a vida inteira, não vou fazer mais nada, porque eu vicio com muita facilidade. Não veja série, né? Então, se você sabe que alguma coisa vai te levar a pecar, tome uma decisão e corte isso da sua vida. Ok, pessoal? Estão comigo aí? Estão tão quietinhos que eu fico com medo de estar travada, eu estar aqui falando sozinha. Ah, então tá bom. Obrigada, pastora Ali, entendi. Achei que eu estava aqui sozinha. Tá bom. Obrigada, Thelminha, pelo retorno. Pois é, olha o que ele está falando. É melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ter que ir para o inferno. E aqui ele está falando do corpo mesmo, tá? Agora, nós vamos dizer o seguinte para você, estou falando aqui, é melhor você perder, né, a série ir para o céu do que ir para... Amém, Aninha, que bom. Do que ir para o inferno, porque se entregou a pulsões humanas, a desejos carnais, né? Ver um filme, olha, eu não vejo série, só vejo filme, que termina começou e termina, né? Porque não me prende, né? Então veja um filme, se você não tem essa força de dizer não à série, né? Olha, eu tenho um problema com maledicência, então eu não posso andar com ninguém que fala mal das pessoas, porque aquilo vai... Eu tenho essa fraqueza, então vou ficar ali ouvindo, daqui a pouco eu vou concordar, eu não vou conseguir cortar, né? Eu não vou, ultimamente, nem filme, né, Elaine? Então você está no meu bonde, que eu também, ultimamente, nem filme. Olha, eu não posso andar com essa pessoa, porque toda vez que essa pessoa, eu tenho uma fraqueza com a língua, eu falo mal, essa pessoa me instiga. Então, quando eu começo a andar com ela, quando eu vejo, eu estou falando mal junto com ela das pessoas. Então, eu prefiro não andar com essa pessoa, porque essa pessoa me faz mal. Olha, eu prefiro não andar com essa pessoa, porque ela fala muito palavrão, e eu tenho uma fraqueza para o palavrão, quando eu vejo, eu também estou falando palavrão. Então, é melhor você cortar, né, alguma coisa que está ali te modelando negativamente do que você ir para o inferno, porque não modelou, né? Se a sua mão direita faz com que você peque, corte e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno, tá, gente? Então, isso aqui fala muito sobre a questão daquilo que te leva a pecar. A Bíblia não diz para a gente fugir do que é mal. Não, 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 não. A Bíblia diz para a gente fugir daquilo que tem aparência do mal. Vocês estão comigo? A Bíblia vai dizer, olha, fuja da aparência do mal. Não é nem para fugir do mal, não. Você percebeu que aquilo tem uma aparência maligna, ó, corre, tá? E é muito o que José fez na casa de Potifar. Ele saiu correndo. Ele percebeu o coração da mulher de Potifar e falou: eita, nem aqui vou ficar, deixa eu sair correndo daqui. Né? E é assim que a gente tem que fazer do pecado. A gente tem que ouvir o conselho de Deus a Caim: olha, o pecado está batendo a porta. Então, todo dia, o pecado vai bater na sua e na minha porta. Agora, o conselho de Deus a Caim ainda está de pé. Cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, dominar o pecado é uma tarefa minha e sua. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. E não toca mesmo. A não ser que demos lugar. A não ser que eu e você demos lugar. E a Bíblia diz que o nosso adversário, ele está rugindo como um leão, né? Ao nosso derredor, porque ao nosso redor está Deus, anjos, né? Ao nosso derredor, buscando uma forma de nos derrubar. Então, a gente precisa vigiar.
Vigiar o quê? As nossas ações? Não, vigiar antes das nossas ações, vigiar os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, o nosso coração, porque é aí que nasce o pecado. O pecado não nasce de fora para dentro. O pecado nasce de dentro para fora. Então, eu tenho que me vigiar, eu tenho que prestar atenção no meu coração para ele não pecar contra o Senhor. E se tem alguma coisa que está me induzindo, né, que está me levando a pecar, eu preciso me posicionar, eu preciso dizer alto lá, isso não está certo, e me afastar daquilo que está me levando a pecar. É isso que o texto está dizendo. Fuja daquilo que te leva a pecar. E aí ele continua falando sobre a questão do divórcio, né? Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhe digo, né? E aí eu vou potencializar isso aí. Todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, ou seja, ela traiu você, então, eu vou abrir mão da minha esposa. Por quê? Porque ela me traiu. Então, por adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. Então, se essa mulher se afastou do seu marido, ela é adúltera, porque ela pertence a ele. Se ela casar de novo. Então, não há problema ela se separar, mas ela não, segundo o texto, ela não pode casar outra vez, né? E o homem que casar com ela também está sendo condenado a adultério. Então, se ela casar de novo, ela está na prática do adultério, e quem casar com ela também é adúltero, junto com ela, está pecando junto com ela. Por quê? Porque se separaram sem um motivo aparente. Então, para Deus, o único motivo para a separação entre um homem e uma mulher é o adultério, tá, gente? É se houver o adultério. Então, a mulher, o homem pode deixar essa mulher. Por quê que Jesus precisou dizer isso? Porque nessa época, os homens eles abriam mão das suas esposas por qualquer motivo, né? Não fez bem o ovo, separa. Não varreu bem a casa, separa, né? Qualquer motivo era motivo para mandar a mulher de volta para a casa do pai. Qualquer motivo era motivo. E nós estamos vivendo hoje uma geração que nem casar quer, né? Agora fazem um contrato, né? E olha, é mais fácil depois para separar. Já casa pensando em separar. Né? Casamento é uma prova de fogo, né? Tem até um filme chamado Prova de Fogo. E o casamento é uma prova de fogo, mas é preciso que o Espírito Santo seja o centro do casamento para que esse homem e a mulher possam estar juntos até que a morte os separe, sendo exemplo, sendo farol, né? Já quero aproveitar para divulgar o JCC, que é uma jornada de cura para casais. Então, se você que está me ouvindo, né, esse programa, está em crise conjugal e quer estar fazendo o curso, né, para estar potencializando o seu casamento, venha fazer o curso. Agora, lute pelo seu casamento, porque, segundo Jesus, né, a menos que haja adultério, não deve haver o divórcio, a separação. Deus não é a favor do divórcio. A família foi primeiro projeto de Deus na Terra foi a família. Ele fez um lugar e colocou lá a primeira família. E Deus ama a família. Deus ama a família. Foi o primeiro projeto de Deus. E agora Jesus está pregando e está falando, olha só, claramente Jesus está deixando aqui, eu não sou a favor do divórcio, eu luto contra o divórcio. Olha, não se divorciem por qualquer motivo, tá? Então, Jesus está colocando aqui uma fala, ó, não divorcie por qualquer razão, por qualquer motivo, qualquer coisa. Hoje, as pessoas querem se divorciar, né? Hoje em dia, por qualquer motivo, quer divorciar. E a Bíblia vai dizendo que não seja assim, né? Graças a Deus, eu estou com 15 anos de casada, e junto ao meu esposo, com o meu melhor amigo, desde os 18, né? Já estou com 40.
Então, estamos juntos há 22 anos, graças a Deus. Vamos lá, os juramentos. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Olha, Deus leva muito a sério os votos, inclusive no JCC, que é a Jornada de Cura para Casais, a primeira aula que os casais que estão ali fazendo o curso de cura vêm é voto. Não quebrar a promessa, né? E lá no dia do casamento, eles vão fazer muitas promessas, né? Olha, eu prometo cuidar, amar, respeitar e estar contigo até que a morte nos separe. E depois, por qualquer motivo, às vezes, quebra-se essa promessa. E Jesus está falando, olha, não quebre a promessa, você falou, cumpre. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum, não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei, não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio do seu cabelo fique branco ou preto, que o sim, que o não seja não, e o que procede disso, o que venha mais disso, vem do maligno. Aqui está falando do jurar, né? O voto é uma promessa. Aqui está falando eu juro por Deus, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu juro por Deus que é verdade, né? Já viu pessoa que fala assim, olha, eu juro para você que isso aqui é verdade. Você não tem que jurar. As pessoas não jure, você não precisa jurar, né? Que as pessoas saibam que o seu sim é sim e o seu não é não. Se você disse que não, é não, e acabou. E as pessoas têm que acreditar no seu não, as pessoas têm que acreditar no seu sim. Você tem que ter uma palavra tão idônea que ninguém duvide da sua palavra, né? O problema é que algumas pessoas têm o vício da mentira, né? Têm o vício da mentira. E aí sabem que caiu no descrédito. E aí, por isso, precisam usar expressões como essas. Eu juro que é verdade, eu juro que eu não fiz, ou eu juro que eu fiz. E aí Deus está falando, olha, não precisa disso. Se você tem palavra, é só isso, você tem que ter palavra. Se você disse sim, é sim. Se você disse não, é não. E que o seu sim seja sim. E que o seu não seja não. Porque aquilo que passa disso, de fato, é de procedência maligna. Então, eu preciso vigiar o que eu digo. Eu preciso vigiar o meu sim. E eu preciso vigiar o meu não. Tá, gente? Por quê? Porque aquilo que excede é de procedência maligna. Então, esse jurar aqui é o jurar mesmo, não é o voto, não é a promessa que você fez no altar. Mas a promessa que a gente faz no altar, essa não deve ser quebrada, e o voto do casamento deve ser feito, tá, gente? A gente precisa colocar o nosso casamento diante de Deus e pedir a Ele a bênção de Deus. Cuidado aí com esse jurar. Esse jurar aqui é um jurar mesmo, de dizer, eu juro que, para validar alguma coisa que eu estou dizendo, porque eu sei que aquela pessoa ali, de repente, não está acreditando em mim, porque eu perdi o crédito, né? Eu tô no descrédito. Então, é importante que a gente sejamos pessoas que inspiram confiança, né? Que quando, olha, não, a fulana falou sim, fica tranquila, porque quando ela diz que vai fazer, ela vai fazer. O fulano disse que não ia, não, então esquece que não vai mesmo, porque quando diz não, é não mesmo. Quando diz sim, é sim mesmo, né? Então, pessoas que são fiéis à palavra, que são pessoas que a gente pode confiar, tá bom, gente? A gente precisa ter isso aí em conta. A vingança, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, que era a lei do leviato, tá? Então, lá no Antigo Testamento, havia uma lei chamada lei do levirato, que era olho por olho, dente por dente. Ou seja, me fez, pagou. Se faz comigo, aqui se faz, aqui se paga. Já viu alguém falando assim? Ah, gente, comigo não. Aqui se faz, aqui se paga. É olho com olho, dente por dente. Ou ainda expressões como eu não levo desaforo para casa, né?
Já viu alguém falando assim? Olha, eu não levo desaforo para casa. Se fez comigo, vai tomar, vai levar de volta, né? Tem muita gente que fala assim, mas a Bíblia vai dizer, mas eu lhes digo. Jesus vai potencializar. Vocês notaram que não ficou mais fácil? Vocês notaram que ficou mais difícil? Só que também ficou mais fácil, na verdade, ficou mais difícil os termos, né? O nível da cobrança aumentou, mas agora a gente tem o Espírito Santo. E aí, com o Espírito Santo, tudo fica mais fácil, né? Então, antes da vinda de Jesus, não tinha o Espírito Santo para validar essas coisas. Agora pode, agora Jesus pode, porque o Espírito Santo, essa doce pessoa do Espírito Santo, ela nos ajuda a viver essa vida de santidade, do cumprimento da palavra. Mas eu lhes digo, não se vinguem de quem faz mal a vocês. Na verdade, a Bíblia vai dizer lá em Romanos, e a gente passou por lá e viu, né? Romanos capítulo 12, lá no finalzinho, diz, olha, minha é a vingança, né? Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com bem. Vença o mal com bem. E Jesus vai dizer isso aqui, ó. Se alguém lhe der um tapa na cara, vira outro lado para ele bater também. Gente, acho que esse é um dos textos mais difíceis do Sermão da Montanha. O que vocês acham? Coloca aí para mim. Alguém te dá uma bufetada, você virar o outro lado. Você pode bater nessa aqui também. Ai, né? E eu lembro que um dia eu fui, é difícil, né? É difícil, é difícil. Eu lembro que um dia eu fui pregar num lugar e tinha uma menina, né, lá falando com a outra, muito revoltada por alguma coisa que ela tinha vivido, e eu estava quietinha, era uma recepção. Gente, na recepção a gente vê muita coisa de igreja, tá? Agora, quem está ouvindo esse programa e for preparar para a minha recepção, vai pensar, vai vigiar mais, né? E aí eu estava lá quietinha na recepção, que a igreja, com muito carinho, preparou para mim, e eu percebi que as meninas que estavam ali correndo para servir, uma delas estava muito agitada. E a outra ali, olha, mas a Bíblia diz, Jesus diz que você tem que perdoar. E ele falou, Jesus perdoa, mas eu não sou Jesus. Eu falei, gente, ela não entendeu nada do evangelho, né? Ela não entendeu nada do evangelho. Porque a Bíblia diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me. Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a gente for ver Jesus quando ele estava sendo crucificado por amor a mim e a você, uma das últimas palavras de Jesus foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? E aí, você vai dizer, mas é Jesus, né, pastora? Não, Estevão fez exatamente a mesma coisa. Estevão estava sendo apedrejado, um garoto, tá? Era um menino. Estava sendo apedrejado e ele com o rosto de um anjo, né? Carla, é de um jeito, é de um jeito figurado, Carla. É no sentido de que alguém bate em você e você quer ir partir para cima, né? Você quer revidar, e não revidar, é não comprar a briga com a pessoa, né? É nesse sentido. Não sair na mão, tá? Não sair na mão. Amei a pergunta. Ai, ai. Né? E a gente precisa vigiar, né? Para quê? Para que a gente tenha o coração de Jesus, né? Então, Estevão, ele ficou com o rosto como de um anjo, e as últimas palavras de Estevão foi isso aí, Thelminha, foi Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, Estevão, ele não foi contra, ele pediu, ao contrário, ele se encheu de misericórdia. Ele se encheu de graça e misericórdia. Falou, Senhor, perdoa eles. Eles não fazem ideia do dano que eles estão fazendo. Então, é tão bom quando você tem misericórdia de quem está fazendo mal a você, né? Alguém vai dizer que você é bobo. Alguém vai dizer que você é boba, né?
Poxa, quantas vezes eu já ouvi isso? Pastora, fez tanto mal, a senhora ainda fica preocupada. Fico, fico. Pastora, está te fazendo mal e você mesmo assim fica preocupada. É, fico preocupada, fico preocupada. Aí vai dizer, mas por que você fica preocupada? Fico preocupada porque eu preciso ter o coração de Jesus, né? Então, eu preciso amar aquele que está ali me tratando tão mal. Eu preciso amar essa pessoa, eu preciso olhar para ela como Jesus olha. E essa é a tarefa de um crente. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento. Gente, o mesmo não é igual, não é um sentimento igual. Ai, 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 ó. Filipenses capítulo 2, versículo 5 vai dizer: tende em vós não um sentimento igual de Jesus, mas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? E o sentimento que houve em Cristo Jesus foi de amar o pior pecador. Ele morreu, nisso consistiu o amor de Deus, em que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, essa é uma tarefa, terrível, né? É difícil, mas a gente precisa cumprir. Tá na Bíblia, a gente precisa seguir, tá? Deus mandou, a gente precisa observar, né? Então, aqui está dizendo, ó, se alguém processar você para tomar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçar você a carregar uma carga, 1 quilômetro, carregue 2. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste, né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Difícil, mas devemos orar para aqueles que nos ferem e nos faz mal, para Deus salvar e libertar. Isso aí. E aí vai continuar essa fala. Ó, vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Lei do Levirato. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Na verdade, isso aqui não é a lei do Levirato, não. Alguma fala que alguém está dizendo aí, porque a lei do Levirato é olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, olha isso, ame os seus inimigos. Ore por quem persegue você. Então, na verdade, essa deve ser a sua postura. Tem alguém contra você? Ame essa pessoa. Ore por essa pessoa. Quantas vezes eu tive que dobrar os meus joelhos e orar por pessoas que estavam ali me caluniando? Quantas vezes eu estava ali tive que dobrar o joelho e dizer, oh Deus, né? Ajuda essa pessoa a entender o que ela está fazendo, que ela está ferindo o Senhor, né? Que essa pessoa perceba, eu abençoo essa pessoa. Quantas vezes eu tive que pedir, Senhor, derrama no meu coração uma íntima compaixão por essa pessoa que está me caluniando, está me perseguindo, às vezes com inveja, né? Do seu crescimento, às vezes com inveja do seu ministério. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, né? E a gente tem que orar mesmo. Para que vocês, e perceba que se não for assim, vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai. Gente, isso é muito pesado. Então, olha aí, Carlinha, olha aí, né, que fez a pergunta. Dessa forma, você se tornará filha do Pai. Então, não é de qualquer maneira, não, né? Por quê? Porque eu preciso ser parecida com o papai, ok? Eu preciso ser parecida com o papai. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre bons e sobre os maus. Ele dá chuva tanto para os que fazem bem como para os que fazem mal. Então, se vocês amam somente aqueles que os amam, por que vocês esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Então, se você faz bem para quem te faz bem, isso aí não tem nada demais. Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Ou seja, até o ímpio faz isso. Olha, eu vou fazer bem a alguém que me fez bem. Ok, isso não tem nada demais. Isso aí não te torna filho de Deus. Isso aí te faz um bom cidadão. A gente espera que você faça bem a alguém que te fez bem. Isso é cidadania, né? Gentileza gera gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Então, alguém está sendo gentil com você, a gente não espera menos.
A pessoa que está sendo gentil com você, ela espera o mínimo de você, que você também seja gentil com ela, tá? Isso é um ponto. Isso aí não tem nada demais. Isso não te tornou um filho de Deus, isso não te destacou dos demais. Agora, se vocês falam somente com seus amigos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Agora, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O que seria a perfeição, pastora? Seria eu amar alguém que não está me amando. Seria eu fazer bem a alguém que não está fazendo. Seria eu devolver o bem a alguém que me entregou o mal. É isso. Isso me torna filha de Deus. As pessoas vão olhar e falar, de verdade, ela é filha de Deus. De verdade, ele é filho de Deus. Agora, não precisa ficar falando, né? Porque a pessoa fala, a Bíblia diz que o bem que você faz com a mão esquerda, com a mão direita, nem a sua mão direita saiba o que você fez. Tá? Atenção a isso. Aquilo que você faz de bem, finja o bem com a mão direita, que a mão esquerda não saiba, tá? Que a mão esquerda não saiba que você está ali fazendo bem. Por quê? Porque tem gente que fala só para dizer, tá vendo? Eu sou melhor, né? Que é ostentar, né? Eu sou melhor que você, ou para tripudiar do outro. Olha, você fez isso comigo, mas eu não vou pagar o mal com o mal. Faz para tripudiar, faz para pisar na pessoa, ou para se promover. Fulano me fez mal, mas eu vou fazer o bem. Olha, essas coisas, essas entregas a gente faz, ó, no secreto. E a Bíblia diz: aquele que te vê em secreto te recompensará. A gente não precisa tocar a trombeta, mostrar para todo mundo, né? Arrotar a santidade. Tem muita gente que fica arrotando santidade. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Às vezes, na maioria das vezes, quantas vezes já passei por isso? Meu Deus, nem sei dizer quantas. E ainda passo, né? Existem várias pessoas que eu sei que não são corretas comigo, né? Elas acham que eu não sei, mas eu sei, que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, de ninguém é discernido, mas ele discerne tudo. Quando você é espiritual, né? Quando você é amigo de Deus, a Bíblia diz que os seus segredos são para os seus amigos. Deus não esconde nada dos seus amigos. Você tem que saber disso, que Deus não esconde nada dos seus amigos. Então, Deus nos dá discernimento. E às vezes eu sei que aquela pessoa é leviana, eu sei que ela não é sincera, eu sei muitas vezes, porque o Espírito Santo não deixa oculto, que ela está por trás ali disseminando mal, fazendo mal. Eu sei, mas eu vou tratar com amor. Você nunca vai imaginar que eu sei. Nunca. E eu não estou sendo hipócrita, porque eu pego essas pessoas e eu oro, eu falo, Espírito Santo, tem misericórdia dessa pessoa, converte a mente, converte o coração. Senhor, não permita que essa pessoa fique nesse mau caminho, né? E eu trato com amor, trato com carinho, até porque a Bíblia não nos colocou nesse lugar de separar joio e trigo, tá? Quem separa joio e trigo não somos nós, vai ser Jesus que vai separar. E a Bíblia diz que será separado no último tempo, lá no final. Então, diz, importa que o joio cresça com o trigo. E o que eu tenho que pedir a Deus, enquanto eu estiver com o joio, é que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia do joio. Agora, Jesus sentou na mesa com Judas. Jesus lavou os pés do Judas. E essa deve ser a nossa postura. Agora, ninguém precisa saber, tá bom, gente? Ninguém precisa saber aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você falando, ele é um falso, ela é uma falsa, mas eu sou melhor que ela, né? Você não precisa fazer isso. Você não precisa manifestar. Deixa. Aí você já ganhou, presta atenção, você já recebeu sua honra. E essa vai ser a sua honra. Você sabe qual é a sua honra? Você se autopromoveu em cima disso. Pronto, acabou. Você não vai ganhar mais nada por isso. Toda autopromoção que você faz na Terra, não precisa mais. Você já se autopromoveu.
Agora, quando você é humilde, quando você faz o bem em silêncio, né? Sem que as pessoas saibam que você está pagando mal com bem, ninguém precisa saber. Olha, fulana fez isso contra mim, mas eu estou aqui fazendo bem, né? Quando você faz isso em silêncio, aí o Pai que vem em secreto, ele te promoverá, ele te abençoará. Ai, é muito melhor, ao invés de você se autopromover, deixar que o Pai faça isso. Né? Deixa que o Pai faça isso. Não sai por aí se autopromovendo, não, tá? Porque o que você está fazendo demais? Você é filho. E um filho faz isso. Eu só estou fazendo a minha obrigação de filho. Filho tem que parecer com o pai. E eu preciso fazer aquilo que o pai me ensina. Então, se você me agredir, eu não vou revidar. Não adianta que eu não vou revidar. Não vou sair na mão com você, né? Filho de Deus, a gente não sai na mão, né? Amém, gente? Que o Senhor nos ajude. No Sermão do Monte, vocês veem que Jesus ele nos ensinou a viver no Sermão do Monte, né? Como agir no Sermão do Monte. E que o Senhor te abençoe e que você possa realmente retribuir todo o mal em bem. Que não falte discernimento, né, gente? A gente precisa discernir quem é quem, mas não tenta separar. Quem separa joio de trigo não é você, tá? Quem separa joio de trigo é Jesus lá nos últimos dias. Ore, ore, ore por essas pessoas. Deus te fez discernir, você discerniu, Deus trouxe as claras, porque não tem nada que fica oculto, você acaba descobrindo, chega para você. Você descobriu, né? Ore por essa pessoa, redobre a atenção com essa pessoa, ore com essa pessoa, para que Deus a transforme a tempo, para que ela não se perca, para que essa pessoa não se perca. Veja que Jesus lutou por Judas até o final. Quando Judas ele vem beijar Jesus, Jesus o chama de amigo. E Jesus não é hipócrita, não. Ele vai dizer, amigo, olha, eu sou teu amigo, hein? Cuidado, né? Com o que você vai fazer. Jesus lutou por Judas até o final. Então a gente precisa lutar por quem está nos perseguindo, por quem está fazendo mal contra nós, até o final. Se possível, ter paz com todos. Algumas vezes não vai ser possível, mas você fez o possível. Você lutou, você fez tudo o que podia. Não deu, aí a gente faz igual, ó. Então faz assim, tem esquerda e direita. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e pronto. E depois disso, cuidado, tá? Porque depois disso, Ló precisou de Abraão por 2 vezes e Abraão foi. Abraão estava lá. Então, mesmo quando houver essa ruptura, essa separação, porque não tem como ter paz, depois, se a pessoa precisar de nós, a gente tem que estar lá, tem que ajudar, tá bom? Então, vamos orar? Tá aqui essa fala, né, sobre o verdadeiro cristianismo. Vamos orar. Amém, Laurinha, bem-vinda a todos que estão aí comigo. Até amanhã às 6 horas da manhã. Oremos. Senhor, obrigada por esse dia, pelo teu Espírito Santo. E eu quero te pedir que o Senhor nos dê, Senhor, a característica de filhos. Nós queremos ter, ó Deus, o coração de um filho. Nos ajuda, Senhor, a amar aqueles que nos perseguem, a amar aqueles que nos odeiam, a não pagar o mal com o mal, mas ao contrário, pagar o mal com o bem. Nos dê o teu coração, Jesus. Nos dê o teu coração. Nos ajuda a não pecar esse dia, ó Deus, e até que o Senhor venha, nos ajuda a vigiar a nossa mente, o nosso coração, os nossos atos. Não nos deixa pecar nem em atos, nem em pensamentos, nem em sentimentos. Espírito Santo nos ajuda. Nós pedimos no nome santo, bendito, precioso de Jesus. Amém e amém. Gente, até amanhã. Um beijo. Amanhã nós vamos continuar. Não. Fechamos hoje Mateus 5, isso mesmo. Então, amanhã vamos entrar em Mateus 6, mas ainda é o Sermão do Monte, tá bom? Mateus 6, Jesus continua pregando, tá bom? Vamos continuar
no programa de amanhã, Vendo Jesus Pregar, agora em Mateus 6. Beijos e até amanhã.